A escravidão no Brasil foi oficialmente extinta no dia 13 de maio de 1888, mas 127 anos depois, algumas condições de trabalho ainda se assemelham à escravidão, e esse é o assunto do programa Saiba Mais de hoje, a escravidão moderna. E o nosso convidado é o advogado Carlúcio Campos. Bem-vindo, doutor. Explica pra gente o que é essa escravidão moderna. Que, na verdade, não é tão moderna assim, como você mesmo acabou de dizer, são 127 anos, né? Só historiando um pouquinho, se você me permite, antes de 1888, nós tínhamos a escravidão típica, que é aquela em que uma pessoa tem a outra sob a sua propriedade. É o escravo que pertence ao senhor, né? E, ao mesmo tempo, na mesma época, nós tínhamos os trabalhadores no início da Revolução Industrial, na Inglaterra, que trabalhavam em condições absolutamente insalubres, sem nenhum respeito à sua saúde, à medicina do trabalho, e com jornadas extremamente excessivas, de até 16 horas. Esses trabalhadores, eles eram até mesmo, se comparados com o escravo típico, eles tinham uma condição pior do que a do escravo típico, na medida em que o dono do escravo típico, aquele que era proprietário, ele tinha o interesse de cuidar do seu escravo para que ele vivesse bastante tempo e continuasse servindo-o por longos anos. Enquanto que o trabalhador da Revolução Industrial, lá da Inglaterra, por exemplo, que trabalhava 16 horas, o empregador não tinha o menor compromisso com aquele cidadão, exatamente porque, na medida em que o pagava algum salário, então o azar era dele, não é? Então, ou seja, e de lá para cá, essas práticas daquele início da Revolução Industrial ainda estão vivas, estão presentes na nossa sociedade. Daí por que não ser tão moderno assim e, o que é pior, ainda 127 anos depois de um século XX em que nós tivemos todo tipo de revolução, todo tipo de avanço, nós ainda presenciamos práticas que colocam o trabalhador em condições, daí a expressão da lei, análogas à condição de escravo, a escravos de 127 anos atrás. A gente consegue citar exemplos de quais são as formas de escravidão moderna hoje no nosso país? Olha, temos várias formas de escravidão. Uma delas é a daquele trabalhador que vai trabalhar num determinado imóvel rural e ele faz dívidas com aquele seu empregador sem conseguir pagá-las jamais. E aí ele se torna como quase um escravo mesmo, porque ele não pode sair daquele trabalho na medida em que ele continua trabalhando ali para pagar uma dívida impagável. Outras formas é daquele que é trazido do Nordeste, por exemplo, colocado num determinado imóvel rural, sem o menor senso de como que ele pode sair dali, se ele pode sair dali e, na verdade, se ele decidir sair dali, ele é coagido a ficar ali. Ou seja, ele não tem a opção, a escolha de ir e vir. Essa também é a condição que remete a uma condição análoga de escravo. E também aquela do trabalhador que trabalha 16 horas por dia, porque, por uma necessidade, ele mesmo se prontifica, se coloca à disposição do empregador para trabalhar 16 horas por dia, porque vai ganhar mais, mas, na verdade, ele está prejudicando tremendamente a sua saúde, o seu convívio familiar, e ele não tem como sair daquela situação. Ou seja, são várias as situações. É só pensarmos naquele trabalhador no início da Revolução Industrial que nós vamos ter o quadro das hipóteses em que nós estamos frente a uma condição análoga à de escravos. A escravidão moderna é aquela mesmo que já é prevista no nosso Código Penal? A escravidão moderna é mais ou menos a mesma coisa, é o que prevê o Código, e o nosso Código Penal usa uma expressão muito sábia, que é aquela análoga à condição de escravo, porque se ele falasse só condição de escravo, era aquele em que um cidadão pertencia a outro. Mas não, análoga à condição de escravo é o gênero sob o qual estão todas as espécies, entre elas
do trabalho escravo típico e todas essas outras condições que nós acabamos de falar aqui, de trabalho em jornada excessiva, sem a menor condição de saúde, de medicina do trabalho, coagido a não poder ir e vir, e até mesmo também outras condições que são até mesmo a prostituição. Condições degradantes de trabalho, falta de higiene, isso entra também num trabalho escravo, por exemplo? Sim, esta é uma das condições hoje mais presentes, eu diria até mesmo que mais presentes, porque, como falamos no início, ficou muito fácil pagar salário. A partir da abolição da escravatura em 1888, todo mundo paga um salário e, bom, resolvi meu problema, agora eu posso explorar o meu empregado ao máximo. E essa exploração se traduz em não dar condições mínimas de trabalho, de saúde, de higiene, de moradia, e tudo isso reduz aquela pessoa a uma condição que é absolutamente similar à de um escravo daqueles tempos de 127 anos atrás. Os estrangeiros, né? A gente vê que aqui o Brasil recebe muitos estrangeiros que acabam trabalhando em fábricas, em costuras. A gente vê notícias diariamente sobre esse assunto. Eles são contemplados pela lei brasileira? Sim, e nós, às vezes, quando a gente fala em condições análogas à de um escravo, a gente pensa muito no imóvel rural, aquele trabalhador que está lá na carvoaria, não é? Mas hoje em dia não, o trabalho escravo está presente na nossa vida, no nosso cotidiano, e às vezes a gente não se dá conta disso. Então, nós recebemos não só trabalhadores vindos de outros países, do Haiti, por exemplo, da Bolívia, que se sujeitam a qualquer tipo de trabalho porque têm necessidade de sobreviver, mas também nordestinos que vêm da sua terra natal e se dispõem a trabalhar porque lá a seca, as condições de vida são precárias e eles se dispõem a vir trabalhar aqui no Sudeste ou no Sul porque aqui se vive melhor. Mas ele é aqui jogado de uma forma, colocado para trabalhar de uma forma que o reduz a essa condição análoga à de um escravo. A gente sabe que a escravidão está muito presente na área rural, né? Isso é ainda muito comum por causa das distâncias, da dificuldade de fiscalização? Dificuldade de fiscalização, ignorância do próprio trabalhador. Normalmente, a pessoa colocada numa situação análoga de escravo, ele não é uma pessoa de muito saber e se submete, eventualmente, a esse tipo de coação, de perseguição, de discriminação. Então, ele permanece ali como que perdido e, se não tiver a nossa atuação, a sociedade, individual ou através dos órgãos públicos, ele vai permanecer ali para o resto da sua vida. Existem medidas que são tomadas, enfim, para tentar prevenir esse trabalho escravo moderno? A Delegacia Regional do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho exercem diuturnamente uma fiscalização sobre esta possibilidade, sobre esse trabalho escravo. E quando se constata que efetivamente houve o trabalho escravo, essas empresas ou essas pessoas podem ser colocadas, ter os seus nomes escritos num cadastro de pessoas que fazem uso do trabalho escravo, o que as impedirá de contrair empréstimos em bancos oficiais, de qualquer outro benefício através dos órgãos públicos. Os imóveis rurais, eles podem também serem desapropriados para fins de reforma agrária, por não atenderem ao princípio da dignidade humana. Entretanto, e isso eu já ouvi de muitos fazendeiros, eles dizerem o seguinte: a melhor coisa que poderia ter acontecido para mim é a desapropriação do meu imóvel, porque eles vão receber indenizações, às vezes vultosas, às vezes acima até do preço de mercado do seu imóvel rural. Então, existe a PEC 438, desde 2001, que tramita no Congresso Nacional, que ela prevê a hipótese de expropriação, ou seja, quando um imóvel rural for utilizado em que houver
ali trabalhador em situação análoga à de escravo, esse imóvel é tomado do seu proprietário sem nenhuma indenização e aí sim destinado à reforma agrária. Eu até compreendo a eventual preocupação do legislador, dos nossos legisladores, em não votarem de imediato esta PEC, porque, de certa forma, tem o trabalho escravo moderno, que não é tão moderno, como já dissemos, ele pode ser interpretado de uma forma arbitrária e tudo mais. Mas acredito eu que alguma coisa poderia ser feita, poderia ser avançado, estabelecendo ou uma desapropriação com indenizações menores. Por exemplo, dando um exemplo hipotético aqui, correspondente a 50% do valor da avaliação. Coisas desse tipo, que penalizassem aquele imóvel rural, aquele proprietário que utilizasse de mão de obra análoga à de escravo. As penas administrativas, elas são efetivas? Olha, são e não são, porque, na verdade, os recursos administrativos são tantos e, depois que são julgados a nível administrativo, podem ser discutidos no judiciário, que, no final, acabam se perdendo e se tornando inócuos. Então, na verdade, nós precisamos, sim, de algumas medidas bem mais efetivas, bem mais práticas, que imponham àquele que pratica a escravidão, coloca um cidadão em situação análoga à de escravo, que ele tenha o temor disso, porque senão nós continuaremos mais 127 anos discutindo a mesma coisa. O tráfico de pessoas, ela tem alguma ligação ali com essa escravidão moderna? Tem tudo a ver, né? Recentemente houve uma novela de uma grande emissora que retratava muito bem isso, de pessoas que eram levadas para fora do Brasil para se prostituírem, e lá se tinha, e essa é uma das modalidades expressa, inclusive, na lei, em que se retinham os passaportes dessas pessoas e essas pessoas ficavam sem a menor condição, eram enganadas, né? Se lhes ofereciam um emprego, um trabalho, e quando chegavam lá elas eram prostituídas e tinham seus passaportes retidos. Esta forma é uma das formas exatamente típicas também hoje do que se chama de escravidão moderna ou de condição análoga à condição de escrava. Uhum. Existem convenções internacionais que tratam sobre o trabalho escravo? Sim, a Convenção número 29 da OIT, que é de 1930, ela prevê exatamente a hipótese de trabalho escravo. Só que essa convenção, veja, ela é de 1930. Então, lá se vão 86 anos, aproximadamente. Então, ela fala em trabalho escravo. De lá para cá, as coisas mudaram e por isso que a nossa legislação especificamente fala de condições análogas à condição de escravo. Porque lá em 1930 ainda se tinha muito aquela condição de escravo típico, aquele que uma pessoa pertencia à outra, né? Mas todos os países de lá para cá, a convenção foi sendo, inclusive, adaptada para esta modalidade moderna, dita moderna, mas que remonta a 1888, à Revolução Industrial, e que até hoje ainda está presente no nosso meio. Uhum. Quais são as penalidades para essa escravidão moderna? Bom, a nossa legislação para a hipótese exatamente de escravidão, de condição análoga à de escravo, ela prevê pena de 2 a 8 anos para quem se vê na condição de colocar alguém na condição análoga à de escravo, aumentada em mais 50% na hipótese de trabalho infantil ou de discriminação por raça, cor, sexo e etnia. Mas a nossa legislação ela é falha pelo seguinte motivo: ela não prevê a modalidade culposa, ela só prevê a modalidade dolosa. Dolosa, o que significa isso? É aquela em que a pessoa
quer impor a outra a condição análoga à de escravo. E isso é muito difícil de você provar. Normalmente, chegam no meu escritório diariamente o seguinte, pessoas que dizem o seguinte, olha, eu não paguei, vamos supor, o 13º salário, mas nós combinamos. Você está entendendo? Ou seja, não existe o dolo, em princípio pelo menos, o dolo de provocar o mal a uma determinada pessoa. Foi combinado, ela aceitou, então em princípio está tudo bem. Nós ainda temos que avançar muito na nossa capacidade, no nosso interior, para nós mesmos visualizarmos o mal que nós estamos provocando. Quando não está presente o dolo, você teria que ir para a modalidade culposa, ou seja, é aquela em que eu não quero te provocar o mal, mas eu te provoquei o mal. Então, você poderia ser condenado com penas menores, né, nesta hipótese. Mas, infelizmente, a nossa legislação não prevê esta hipótese culposa. E, por conta disso, é muito difícil ver eu particularmente nunca vi ou ouvi alguém que tenha sido condenado por conta de colocar alguém na condição análoga a escravo. É muito mais uma pena administrativa, a DRT aplica multas, o Ministério Público entra com ação civil pública, mas colocar alguém na cadeia por conta de reduzir alguém à condição análoga de escravo, eu nunca vi, não tenho notícia. A gente sabe que a participação popular é muito importante nesse processo até de fiscalização. O que o cidadão, ao se deparar com o trabalho escravo moderno, precisa fazer, doutor? Ele pode buscar a Delegacia Regional do Trabalho, que vai encaminhar fiscais para aquela empresa ou aquela situação. O próprio Ministério Público, aqui perto de Brasília, o Ministério Público do Trabalho tem atuação relevantíssima neste campo, em que ele, principalmente em carvoarias, em que ele atua, ingressa com ações civis públicas e impede, liberta as pessoas, liberta mesmo, literalmente, né, desta condição de trabalho escravo. O que é importante para a gente ficar atento no nosso dia a dia para não sermos as próximas vítimas de um trabalho escravo moderno? Pois é verificar mesmo, olhar, eu acho que com um olhar atento, não é? De quem vê, julga e age. Ou seja, eu estou vendo um trabalho que me parece, pode até parecer, me parece que é injusto, que é penoso, que é doloroso, que é, de todas as formas, degradante. Eu posso verificar isso, agir, denunciar isso à Delegacia Regional do Trabalho, julgar, né, e agir, denunciando isso à Delegacia Regional do Trabalho ou ao próprio Ministério Público. Temos que ser, sim, não esperar apenas que os órgãos públicos atuem. Nós, como cidadãos, como pessoas engajadas numa sociedade que nós queremos melhor, nós podemos atuar e temos muito que atuar nisso aí. O programa Saiba Mais está chegando ao fim. Agradeço mais uma vez a participação do advogado Carlúcio Campos e a gente se vê no próximo programa. Tchau!